Olá pessoal, meu nome é Altran, eu sou professor do curso de Educação Física do Centro Universitário da Fundação Educacional de Gospé e gostaria de continuar estudando com vocês Bioquímica Aplicada agora na parte 2. A parte 2 se refere ao metabolismo anaeróbio alático, também conhecido como sistema ATP-CP ou ainda pelo sistema fosfagênio. E a gente vai tentar responder uma questão que seria: quais seriam os ajustes bioquímicos que vão ocorrer numa prova de 100? Nós vamos comentar sobre a prova de 100 porque é uma prova extremamente importante e ela caracteriza muito bem o metabolismo anaeróbio alático. Bom, nós vimos na parte 1 que nós temos necessidades energéticas e dentre as necessidades, contração muscular. Não existe movimento sem contração muscular e não existe contração muscular sem energia. Portanto, para realizar exercício eu preciso de energia e essa energia vem do ATP. Nesse caso, como o exercício tem como característica o metabolismo anaeróbio alático, nós estaremos usando a creatina fosfato como fonte de energia em uma atividade física que nós já caracterizamos, que é o metabolismo anaeróbio alático. Que tipo de exercício ele predomina? Em exercícios de altíssima intensidade, curtíssima duração, usa creatina fosfato, é treinado de maneira intervalada, tem a fadiga com a diminuição da concentração da creatina e tem uma recuperação, que a gente vai comentar depois, plena por volta de 3 minutos. Bom, então vamos entender melhor esse metabolismo anaeróbio alático. Aí embaixo nós estamos vendo algumas fotos de alguns atletas realizando atividades onde, nesse momento, nós temos o predomínio do metabolismo anaeróbio alático. Ele é anaeróbio porque não precisa de oxigênio e é alático porque não produz ácido lático. Ele tem como substrato energético a creatina fosfato, que nós vamos comentar agora, e o processo é denominado de fosfagênio. E esse sistema fosfagênio ele tem uma grande vantagem porque ele só tem uma única reação química. E ele é importante como só tem uma reação química, ele é rápido. Bom, então vamos lá. Quando nós estamos em repouso, para cada 1 ATP que nós encontramos no músculo, nós encontramos de 3 a 5 creatinas. Esse C, tiozinho P, é a grafia que eu uso para creatina fosfato. Então, a creatina fosfato, ela é a creatina ligada a um único fosfato, então só tem uma ligação de alta. Como eu tenho uma enzima que hidrolisa o ATP, que chama ATPase, nós temos também uma enzima que rompe a ligação da creatina fosfato, que é chamada creatina quinase. Percebam que o processo não é hidrólise, porque ela não usa água, tá ok? Então, para cada 1 ATP, nós temos de 3 a 5 creatinas fosfato no músculo. Bom, como que seria então durante o exercício? Repetindo, se nós estivermos numa prova de 100, precisamos gerar contração muscular e para contração precisamos gerar movimento, precisamos da contração muscular, precisamos de energia. Nesse caso, nós temos a enzima ATPase, que nós já estudamos antes, ela hidrolisa uma ligação da adenosina trifosfato, rompe a ligação e libera 7,4 quilocalorias para contração muscular. Então nós tínhamos uma adenosina trifosfato, passou a ser adenosina difosfato. Tivemos hidrólise, reduzimos o tamanho da molécula. Imediatamente a gente vai ter a biossíntese. Então, a creatina fosfato vai sofrer ação da enzima creatina quinase, vai romper a ligação e transferir tanto a energia quanto o fosfato para a adenosina. Resultado, nós tivemos uma hidrólise e, simultaneamente, nós tivemos uma biossíntese. Agora, a adenosina com 3 fósforos, eu posso voltar a hidrolisar. E o processo é idêntico. Olha lá, rompeu a ligação e liberou energia para a contração muscular. Então, de novo, nós tínhamos uma adenosina trifosfato, passa a ser adenosina difosfato. De novo, a creatina quinase rompe e libera energia. E esse processo vai sendo repetido enquanto eu estiver realizando o exercício. Qual é o papel do ATP? Fornecer energia para a contração muscular e manter o exercício. Qual é o papel da creatina fosfato? Biossíntese do ATP. E ela vai continuar repondo esse ATP enquanto
realizar o exercício enquanto eu tiver fosfato na creatina. Então, o papel é bem definido. O ATP, contração muscular, e creatina quinase, biossíntese. Mostra resumidamente esse processo. Vejam, nós temos o ATP, sofre ação da enzima ATPase, falta água aqui, e ele hidrolisa em adenosina de fosfato, fosfato, liberação de energia para o trabalho, que no caso é contração muscular. Enquanto que a creatina fosfato sofre ação da creatina quinase, que a rompe em creatina e fosfato e energia. E esse fosfato e energia vão repor o ATP, a adenosina. Bom, aqui também é interessante, vocês percebam que nós temos tempo em segundos, percentual dos valores de repouso, de 0 a 100%, a curva azul, o ATP, e a curva vermelha, a creatina quinase. Vocês percebam que a curva de ATP em repouso está lá em 100%. Nós não estamos usando, então eu tenho 100% de ATP. A partir do momento que inicia o exercício, vocês percebam que a concentração reduz, mas do segundo ao 10º minuto ela é mantida. Depois ela reduz. Ela é mantida por quem? Pela creatina. Vocês percebam que a concentração de creatina vai caindo, porque a creatina fosfato do fosfato energia para a biossíntese do ATP. E quando ela não consegue mais, o ATP a concentração começa a reduzir, cai a concentração de ATP e eleva a concentração de ADP. Esse conceito é fundamental, tá ok? Eu vou repetir isso aqui. A partir do momento que cai a concentração de adenosina com 3 fósforos, aumenta a concentração de adenosina com 2 fósforos. E isso é fundamental para a gente entender o processo lático, que é a próxima aula. Tá ok? E aí chega em exaustão. Como que seria a recuperação? Então, quando terminamos o exercício, a creatina fosfato tem aí os 3 fósforos, a adenosina com 3 fósforos e a creatina sem nenhum. Então, como é que começa a recuperação? Olha, a adenosina tem uma dívida a pagar com a creatina, então ela rompe e paga a conta. Não é isso? Bom, e aí? Como é que eu vou deixar a adenosina hidrolisada com 2 fósforos? Não. Nós vamos usar a glicose, a energia da glicose, gordura e proteína e transferir para a creatina, para a adenosina, perdão. Resultado, difosfato passa a ser 3. Mas a dívida continua. Resultado, ela paga a dívida, de novo ela vira trifosfato. Ela paga a dívida, de novo vira trifosfato. Paga a dívida, de novo trifosfato. Paga a dívida, de novo vira trifosfato. Resultado, durante a recuperação, o que está acontecendo é a adenosina com 3 fósforos, ela devolve o fósforo para a creatina, então ela monta de novo a creatina fosfato e fica com difosfato. E aí ela vai pegar a energia da glicose, gordura e proteína e recompõe. Esse processo é o período de recuperação. E não sei se vocês lembram que em 1 minuto 70% e em 3 minutos 100%. Aqui uma figura muito interessante. Que nós temos a ação da miofibrila no músculo e mitocôndria. E nós temos aqui 2 isoformas da creatina, a muscular e a mitocondrial. Então, vejam, durante o exercício, nós observamos que a adenosina trifosfato libera energia para a contração e transforma em difosfato, hidrolisou. Mas imediatamente a creatina fosfato sofre a ação da creatina quinase. Então ela repõe a adenosina em 3 fósforos, biossíntese, mas ela fica só com creatina, ela perdeu o fósforo dela. Essa creatina, dentro da mitocôndria, ela recebe do ATP mitocondrial fosfato e ela de novo é recomposta. Então vocês percebam que aqui eu tenho uma biossíntese do ATP e aqui eu tenho uma hidrólise do ATP. Aqui eu tenho a creatina devolvendo, recompondo o ATP, mas aqui ela pega de volta do ATP. Então nós temos aqui o exercício e aqui a recuperação. Esse processo ele ocorre simultaneamente. Mas quando você estiver correndo 100 metros, essa via é mais acentuada. Quando você quando você parou de correr o 100, essa via é acentuada. Então o que a gente tem na realidade é um sinergismo entre as 2 vias, em que elas em repouso elas estão equilibradas,
Mas no exercício, pela lei da ação das massas, essa via está acentuada e na recuperação essa via está sendo acentuada. Bastante interessante essa figura. Bom, nós fomos estudar um pouquinho sobre a suplementação de creatina, né? Então nós temos aí um artigo publicado numa revista, ela é livre, você tem total liberdade para poder baixar. Então o que a gente percebeu foi que nós tivemos um grupo que suplementou com creatina e um grupo que suplementou com placebo, mas nós não observamos diferença entre o grupo de creatina e o grupo que usou placebo, né? Então nós não conseguimos identificar. A suplementação de creatina, ela melhora, mas nós não vimos nesse caso, né? Aqui é uma figura muito interessante, porque ela mostra fosfocreatina muscular, que é esse quadradinho, a concentração de ATP, que é esse triângulo, e lactato sanguíneo, que é essa bolinha, em 3 curvas, de acordo com a intensidade do esforço. Você percebam que vai aumentando o exercício físico, a intensidade do esforço, mas a concentração de ATP vai mantendo. Mas vocês percebam que a creatina vai diminuindo, mas a concentração do lactato sanguíneo vai aumentando. Então, a creatina vai diminuindo porque ela está repondo, ela está fazendo a biossíntese do ATP. Só que a partir do momento que ela começa a perder eficiência, vocês percebam um aumento da concentração de lactato. E aí é importante porque nesse caso a gente está tendo um novo substrato energético aparecendo, que não é o lactato, obviamente é a glicose, que quando ela é degradada incompletamente forma lactato. E aqui então é uma chave bastante interessante para a gente entender o metabolismo anaeróbio láctico. Mas isso vai ser na próxima aula, espero que vocês tenham gostado e que possam ter a oportunidade de assistir a próxima aula, que é a aula 3. Obrigado, pessoal.